Continuamos com a cobertura completa da NRA Show 2023, a maior feira de food service das Américas, realizada aqui em Chicago, nos Estados Unidos. A gente vem aí fazendo a cobertura, né? Você tem acompanhado no nosso site, portal mercadoeconsumo.com.br, também nas nossas redes sociais, no YouTube. E hoje, para falar um pouquinho do que viu aqui na feira, está comigo a Monique Persson, ela que é gerente de food service da Twinings Ovo Maltini. Monique, primeiramente, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter reservar aí um tempinho para falar com o mercado de consumo. Um prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse grupo. Um prazer mesmo. A Monique faz parte dessa delegação que é comandada pela Gouveia Food Service e pela Mercado de Consumo aqui para Chicago, né, para acompanhar essa edição de 2023 da feira. O que você destaca aí do que você viu nesses últimos dias, intensos dias, né, Monique, de visita para a feira? Foram bastante intensos, com bastante conteúdo. Eu acho que eu vou começar falando um pouco das palestras, né? Em algumas das palestras se mostrou a questão da consumer-centric, né? O consumidor no centro de decisões. Acho super interessante, a gente sempre tem muito foco no consumidor, mas é um momento, eu acho que bastante diferente, onde todos estão procurando engajar mais o consumidor no início do processo e não no final do processo. Então, em processos de inovação, mesmo de cardápio ou de produto, você primeiro ouvir o cliente, né, as demandas dele, para depois iniciar o processo de inovação, por exemplo. Isso parece simples, né, e pode até parecer em alguns momentos óbvio, mas tem se reforçado muito a importância disso, de engajar o seu cliente nas inovações. Em palestras sobre Limited Edition LTOs em cardápios, também se citou essa importância do cliente fazer parte dessa criação, dessa cocriação de edições limitadas, por exemplo, num restaurante. Muito legal. Algo que é possível hoje também, porque as empresas têm dados desses consumidores, né, para conseguir pensar nele antes dele chegar na loja. Não, com certeza, os dados ajudam muito e às vezes é muita troca e às vezes se você não tem o dado, se você acessa seu próprio consumidor e o ouve, eu acho que também simplifica o processo. Sim, é voltar para o básico. Voltar para o básico é mais efetivo, me parece. E na feira, o que você olhou da feira que você achou que está diferente ou está inovador esse ano? A feira está maior esse ano do que no ano passado, claro, né? O ano passado estava grande até, mas esse ano, obviamente, estamos numa situação, felizmente, mais tranquila com relação à pandemia. Então, tem mais expositores, tem mais novidade, né? O que você viu lá de bacana? Mais expositores, muito mais novidades, mais palestras com melhor conteúdo. Mas o que eu achei muito interessante, entre outras coisas, a tecnologia. Não é? A gente vê a evolução da tecnologia em vários momentos. Né? Então, a gente chegou a ver desde um cachorro, né, um robô cachorro para entretenimento dentro dos restaurantes, para gerar uma interação, uma máquina de lavar louça, louça pesada, então que faz o serviço completo, pega a louça e vai o processo inteiro até o final. Mas eu acho que, falando em alimentos, uma maquinário que me chamou muita atenção são máquinas de sorvete com cápsulas, estilo máquinas de café. Então, hoje você tem uma cápsula de sorvete, você coloca numa máquina, em 1 minuto e meio aproximadamente, o sorvete está pronto. E um bom sorvete. Os amantes de sorvete é um mundo aí incrível, né? Pensar que a gente pode ter em casa uma máquina dessa no futuro, como a gente tem a de café. Né? Em casa, no restaurante, então eu achei incrível a solução, realmente. Muito legal. E sobre embalagens também, tem bastante novidade, muita sustentabilidade, né? Sustentabilidade sempre em foco nas palestras, mas também na exposição, né? Na área expositiva. Incrível. A evolução das embalagens me chamou muita atenção. Procurei bastante embalagens, ver o que eles estão oferecendo de diferente. Então, você vai desde das embalagens compostáveis, que já era uma realidade lá atrás, alguns tipos de canudos comestíveis, o ano passado foi apresentado. Hoje, soluções também ainda comestíveis, com sabor melhor, uma experiência melhor quando você fala de canudo. Né? Quando você vai até em canudos de milho, então eles dão diferentes soluções que são compostáveis, desaparecem naturalmente. Apelos de marketing muito em cima dessas embalagens, algumas que já citam que não agridem os oceanos. Né? Então, é bastante interessante. Isso, eu acho que é um impacto, é um problema, ou melhor, como se diz, a embalagem ela pode se tornar um problema. Né? Então, a evolução dos materiais é bastante importante acompanhar.
De tudo que você está falando e que você viu na feira, nos comentários, nas palestras também, até do que a gente acaba trocando aqui na delegação, né? Vocês, executivos da área e tal, o que você vê, primeiro, em que estágio você vê o Brasil quando a gente fala dessas inovações e quando a gente fala dessas tecnologias, por exemplo, que você citou, elas são aplicáveis para a realidade brasileira, você acredita hoje? Acredito que sim. Eu acho que até, né, a gente tem acesso a muita tecnologia. Né? Quando eu falo em maquinário, ainda a gente está muito esperando, a gente depende muito de importação, tá? Mas sim, acesso a gente tem. Né? Eu acho que vai evoluindo e quando a gente vê as inovações acontecendo, a gente busca as melhores formas de trazer para o Brasil. Eu acho que isso é importante. Ontem, a gente está gravando esse vídeo agora, na segunda-feira, no domingo, teve a palestra da presidente da NRA, né, a Michelle, e ela falando de tendências e falando do que ela diz ali, o restaurante de 2030, né, falando muito da preocupação com o colaborador, ou do foco na cultura do funcionário, né, falando da questão de inovação, que os negócios têm que inovar e não ter mais resistência com relação a isso, né, e aí ela até citou a questão, bom, todo mundo teve que inovar, mal para o mal ou para o bem, né, em 2020, então por que não continuar nessa pegada, né? Enfim, eu acho que ela traçou um cenário ali que é perfeitamente factível de futuro, que é para daqui a pouco, na verdade, né, Monique? O futuro é um piscar de olhos, né? Na verdade, ela estava falando muito de 2030 e praticamente amanhã. Né? O tempo parece passar bastante rápido, né? Esquisito. Eu acho que o que me sensibilizou muito na palestra dela não foi só a questão da tecnologia, e sim a questão de pessoas, o cuidado com as pessoas e como até conversas internas nossa no grupo, a questão de como lidar com as pessoas, ter um olhar mais próximo a todos os colaboradores da empresa, das empresas que a gente trabalha. E, para finalizar, ela falou do que você falou no começo também, que foi, aqui no começo da nossa conversa aqui, que foi da experiência do cliente, né? Ela também focou bastante nessa questão da necessidade de oferecer experiências, e o que é uma experiência hoje num food service, né? Às vezes a gente não está tão atento assim ao que é, às vezes é isso, é voltar para o básico, como você falou, é tratar bem, é falar um boa tarde, é conhecer esse consumidor no fim das contas, né? Não, com certeza. E eu pessoalmente acredito muito nisso, em experiência. Eu acho muito importante você entrar num lugar, você se sentir bem, se sentir acolhido. Né? E eu acho que, principalmente após a pandemia, essa questão de experiência se tornou mais procurada por todos. Né? Essa questão da relação humana. Eu acho que a pandemia nos ajudou a buscar mais e mais essa questão da experiência. Muito bom. Super obrigada, Monique, pela entrevista aqui no Mercado de Consumo. Um prazer. Muito obrigada a vocês. E a gente termina aqui mais um bate-papo sobre a NRA, com esse cenário maravilhoso atrás da gente, aqui a cidade de Chicago, esse skyline, estamos perto do Rio aqui, uma área extremamente turística da cidade, mas você continua acompanhando a cobertura diariamente em tempo real da Mercado e Consumo sobre esse evento e sobre outros aí que dizem respeito não só ao food service, mas ao varejo como um todo. Obrigada e até a próxima.